Senhoras advogadas, senhores advogados, vamos dar início à sessão no plenário físico do STF, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária do plenário. Também no plenário do Supremo físico, Tribunal à esquerda Federal, do ministro-presidente, separada por peças em acrílico, Carmen Lídia Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. À sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, a imagem homem de pele branca, mulher de pele branca, cabelos longos abaixo dos ombros, o senhor ministro usa maquiagem leve. Vice-Procurador-Geral da República, doutor Humberto Jaques de Medeiros. Está de pé no plenário físico do STF. Às 14h18, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovada a ata da sessão anterior. Então, após as apresentações orais, na última sessão, houve a leitura do relatório e a centro da mesa no plenário físico do STF, o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. O ministro consulta alguns papéis. Escolhendo o voto do ministro Roberto Barroso, relator, seguindo-se após a manifestação do ministro Gilmar Mendes, que pediu destaque no plenário virtual, razão pela qual o feito veio aqui ao nosso plenário por videoconferência. Então, concedo a palavra à Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, para o voto. Obrigado, presidente. Boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento as nossas eminentes ministras. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Presidente, ministra Rosa Weber. Cumprimento os demais ministros presentes. O ministro fala por videoconferência. Está em local com bastante livros em prateleiras. Geral Eleitoral. Cumprimento os ilustres advogados que estiveram na tribuna, a doutora Ezequiele Barros, o doutor Paulo Machado Guimarães, o doutor Marcelo Windt Schmidt e o doutor... Em pauta, referendo na medida cautelar na ADI 7021, requerente PTB. Presidente, como já foi exposto no relatório da semana passada e debatido nas sustentações orais, trata-se aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei 14.208, que dispôs sobre a formação de federações partidárias. A lei especificamente prevê o seguinte: 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Em seguida vem os ministros julgam um referendo de liminar sobre prazo de registro de estatutos da federação partidária. Dessas federações partidárias. Na ação ajuizada pelo Partido Trabalhista Brasileiro, foram alegadas inconstitucionalidades, tanto do ponto de vista formal, quanto do ponto de vista material. A inconstitucionalidade formal consistiria no fato de que, superveniente à deliberação da Câmara dos Deputados aprovando o projeto que instituía as federações partidárias, foi aprovada uma emenda constitucional proibindo as coligações. E, portanto, alega o partido autor que o projeto deveria ter retornado à Câmara dos Deputados em razão desse fato. E no tocante à inconstitucionalidade material, a alegação é de que as federações se equivalem... O ministro pausa a fala e bebe algo em xícara branca. Que teriam sido expressamente vedadas por emenda constitucional no caso das eleições proporcionais. Esse é um brevíssimo resumo da hipótese em discussão, presidente. Eu faço uma breve introdução analisando o sistema político brasileiro no qual se insere a discussão dessa matéria. Em pauta, referendo na medida cautelar na ADI 7021, requerente PTB. Os ministros julgam referendo de liminar sobre prazo de registro de estatutos das federações partidárias. Ao sistema de governo, quem vota é o ministro ao sistema Roberto eleitoral Barroso. E ao sistema partidário. O sistema de governo diz respeito a presidencialismo, parlamentarismo ou a um presidencialismo mitigado. Eu tenho,
posição antiga de que o hiperpresidencialismo na América Latina em geral e no Brasil em particular sempre foi uma usina de problemas. O impeachment que se pratica na América Latina é uma solução traumática e frequentemente malversada, mas esse não é o tema em discussão aqui, portanto, nós não estamos falando de sistema de governo. O sistema eleitoral, como nós sabemos, pode ser majoritário ou proporcional. Nós adotamos o sistema majoritário na eleição para presidente, para governador, para prefeito e para senador, e adotamos um sistema proporcional nas eleições para as casas legislativas, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa e as câmaras municipais. O Senado Federal, também os seus membros são eleitos pelo sistema majoritário. O sistema eleitoral brasileiro tem muitos problemas, ele é excessivamente caro, ele tem baixa representatividade e ele dificulta a governabilidade, não por outra razão, poucos países o adotam. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma posição oficial no sentido de a imagem, homem de pele parda, cabelos grisalhos, futura reforma constitucional, um veste sistema uma blusa azul, misto, gravata capaz rosa de goiaba, baratear o custo uma das toga preta sobre os eleições, ombros. melhorar a representatividade pela identificação entre o eleitor e o candidato por ele eleito, além do que facilita a governabilidade à medida em que o sistema que nós temos, que é o proporcional em lista aberta, induz a multiplicação de partidos e a fragmentação do sistema partidário. Mas o que está em discussão aqui é um capítulo importante do sistema partidário. Portanto, o sistema político é composto do sistema de governo, do sistema eleitoral e do sistema partidário. Nós temos no Brasil, atualmente, 33 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, sendo que há uma fila de 86 pedidos de registros pendentes. Desses, 67 já não possuem mais prazos e os processos deverão ser extintos em breve. Ministros julgam referendo de liminar sobre prazo de registro de Estatuto das Federações Partidárias. Referendo na medida cautelar na ADI 7021, requerente PTB. Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso, por videoconferência. Existem na Câmara dos Deputados 27 partidos em funcionamento parlamentar, isto é, com representantes na Câmara dos Deputados, e 15 com representantes no Senado Federal. O último partido a ser registrado foi a Unidade Popular, em 10 de dezembro de 2019. Houve duas alterações importantes e positivas introduzidas pelo Congresso Nacional que impactam o sistema partidário por via da Emenda Constitucional número 97, de 4 de outubro de 2017. Essas inovações foram o fim das coligações em eleições proporcionais a partir das eleições de 2020 e a cláusula de barreira que, embora implantada a conta-gotas, porque só vai completar o seu ciclo em 2030, quando então se passará a exigir 3% dos votos válidos distribuídos em 1/3 dos estados, com um mínimo de 2% em cada um deles, a cláusula de barreira, embora implantada a conta-gotas, já produz alguns efeitos. De fato, como consequência dela, já ocorreram 3 incorporações. Em pauta, referendo na medida cautelar na ADI 7021, requerente PTB. O PCdoB. Ministros julgam referendo de liminar sobre prazo de registro de estatutos das federações partidárias. E houve ainda uma fusão, que, aliás, foi convalidada ontem na sessão do Tribunal Superior Eleitoral, sobre a relatoria do ministro Sérgio Banhos, a fusão do Democratas com o PSL. É neste cenário partidário e de uma emenda constitucional que eliminou as coligações partidárias e implantou a cláusula de barreira, que sobrevém esta lei criando as federações partidárias e que é o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade. Eu devo dizer, presidente e prezados colegas, que considero o número excessivo de partidos
e a consequente fragmentação do quadro político, uma das importantes disfunções da democracia brasileira. A pulverização e fragmentação impõe ao presidencialismo de coalizão negociações nem sempre republicanas. Por via de consequência, não tenho simpatia por medidas que posterguem esse enxugamento necessário. Fusões e incorporações me parecem opções melhores. Mas, de certa forma, as federações podem se converter em um namoro pré-casamento para ver se funciona uma união mais definitiva. De modo que os partidos vão ficar, mas tem que ficar por 4 anos, como nós vamos ver logo adiante. Seja como for, não cabe ao Supremo Tribunal Federal os juízos de conveniência política e de oportunidade, mas tão somente os juízos de compatibilidade da normativa legal com a Constituição. Feita essa breve introdução, que cria a ambientação do cenário em que essa matéria é debatida, eu enfrento a questão de mérito com a arguição inicial de inconstitucionalidade formal. O argumento utilizado pelo autor da demanda é que a aprovação da emenda constitucional número 97 de 2017, que vedou as coligações partidárias em eleições proporcionais, que esta emenda em pauta referendo na medida cautelar na ADI 7021. Posteriormente à aprovação do projeto na Câmara dos Deputados. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados. Depois da sua aprovação, sobreveio a aprovação da emenda constitucional número 97, e depois disso é que houve a deliberação pelo Senado Federal, igualmente aprovando a criação das federações. De modo que o autor da ação sustenta que, com a superveniência da emenda constitucional 97, o projeto, depois de aprovado no Senado, deveria ter retornado à Câmara dos Deputados para que houvesse uma nova deliberação à luz da emenda constitucional 97. A verdade, porém, é que nada na Constituição sugere essa exigência de retorno à casa iniciadora. Essa hipótese de retornar à Câmara quando o projeto tenha se iniciado lá, ela é prevista expressamente no artigo 65, parágrafo único da Constituição, e isto somente é exigível se tiver havido uma emenda na Câmara Revisora. Como não houve emenda substantiva na Casa Revisora no Senado Federal, não havia razão para esse retorno. É pacífico o entendimento de que emendas de redação ou emendas puramente cosméticas que não afetem a substância do projeto não exigem o retorno à casa iniciadora. E foi precisamente isso que aconteceu aqui. O Senado Federal aprovou substancialmente o mesmo projeto que havia sido deliberado na Câmara dos Deputados. Com um acréscimo importante aqui, é que o projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado foi encaminhado para a sanção do presidente da República e o presidente da República vetou o projeto. Como todos bem sabem, é a sanção presidencial que transforma o projeto de lei em lei que entrará em vigor. Com a negativa de sanção, a lei não entrou em vigor. Ministros julgam o referendo de liminar sobre prazo de registro de estatuto das federações partidárias. Referendo na medida cautelar na ADI 7021, requerendo derrubou o veto presidencial. E como por videoconferência, vota o a ministro derrubada Roberto do Barroso. veto presidencial exige maioria absoluta, consoante está previsto igualmente na própria Constituição. Portanto, houve uma nova deliberação conjunta da Câmara e do Senado após a aprovação da emenda constitucional número 97. Diante disso, eu estou rejeitando a arguição de inconstitucionalidade formal por entender que se observou na tramitação desse projeto o itinerário previsto regularmente na Constituição Federal.
Passo, então, ao segundo argumento, que seria o da existência de uma inconstitucionalidade material, ou seja, uma inconstitucionalidade não no procedimento, mas decorrente de uma incompatibilidade entre o que prevê esta lei e o texto constitucional. E o argumento pela inconstitucionalidade material trazido pelo autor da ação é o de que as federações partidárias seriam uma versão, digamos assim, recauchutada ou invernizada das coligações partidárias que foram vedadas pela emenda constitucional número 97. Também aqui, presidente e eminentes colegas, eu não estou acolhendo o argumento à medida em que existem substanciais e significativas diferenças entre as federações partidárias e as coligações que, em boa hora, o Congresso Nacional proscreveu. As coligações, elas consistiam na reunião puramente circunstancial para fins eleitorais de partidos diferentes. E partidos que muitas vezes tinham linhas programáticas antagônicas, totalmente dissonantes umas das outras. E este fato permitia, nas coligações, em eleições proporcionais, uma fraude à vontade do eleitor. Já houve casos de um partido progressista que defendia a descriminalização da interrupção da gestação se coligar com um partido de base evangélica. Isso permitia que o eleitor que votasse numa líder feminista estivesse elegendo um pastor evangélico, ou vice-versa. Um eleitor que quisesse dar um voto conservador num pastor evangélico poderia estar elegendo uma líder feminista. Esse ponto foi destacado num artigo, logo depois das eleições de 2014, pelo professor Cláudio Pereira de Souza Neto, a propósito de uma coligação entre o PT e o PRB em Minas Gerais. Portanto, as coligações ofereciam esse grave risco de fraude à vontade do eleitor, porque partidos sem nenhuma afinidade programática se juntavam apenas para fins eleitorais e depois seguiam caminhos divergentes, fraudando muitas vezes a intenção do eleitor. Na federação, penso que a lei aprovada pelo Congresso evita esse tipo de distorções, por 3 razões principais. Em primeiro lugar, não se trata de uma junção apenas circunstancial para fins eleitorais. A lei aqui impugnada, ela exige Quem vota por videoconferência é o ministro Luiz Roberto Barroso. De ao menos 4 anos entre os partidos. Essa, portanto, é a primeira distinção. Não é uma coligação eleitoral ou eleitoreira. É uma aliança de duração mínima de 4 anos. Em segundo lugar, a legislação exige um grau relevante de afinidade programática na medida em que os partidos precisam elaborar um estatuto comum, aprovado pelo TSE, e um programa comum de ambos. E, portanto, com isso se minimiza o risco de partidos com linhas ideológicas completamente distintas se alinharem para fins eleitorais. E, em terceiro lugar, a legislação vincula o funcionamento parlamentar das federações depois das eleições. E, portanto, esses 2 partidos... Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Que se unirem em federação terão de ter uma atuação parlamentar alinhada, integrada, como se uma unidade fosse nos termos do Estatuto aprovado. Em pauta, referendo na medida cautelar na ADI 7021, requerente PTB. Essas distinções, a meu ver, afastam Ministros julgam um referendo de liminar sobre prazo de registro de Estatuto das Federações Partidárias proporcionais vedadas pela Constituição. Além disso, e é muito importante aqui assinalar, ministro pausa a fala e bebe algo em xícara branca.
previu sanções relevantes para o partido que se desvincule das federações antes de expirado o prazo mínimo de 4 anos. Essas sanções incluem: 1. Vedação de ingressar em federação nas 2 eleições seguintes. 2. Vedação de entrar em coligações majoritárias, as proporcionais já estão vedadas, nas 2 eleições seguintes. E 3, essa então bastante eficaz, vedação na utilização do fundo partidário até completar o prazo remanescente de duração da federação. Portanto, o tratamento dado pela legislação, tanto nos requisitos quanto nas sanções, minimiza, a meu ver, o risco de fraude à vontade do eleitor, como ocorre nas coligações. Portanto, também no tocante à inconstitucionalidade material, não a vislumbro aqui no caso presente. Deixo registrado, presidente, ontem recebi em audiência os presidentes de quase todos os partidos interessados no debate aqui travado, e todos aqueceram, para minha alegria. Deixo registrado desde logo que eventual modificação casuística dessas exigências que eu acabo de anunciar, que venha a ser feito no futuro, não poderá afetar os atos jurídicos perfeitos que já se houverem formado. Portanto, não pode, a meio do caminho, reduzir esse prazo para 1 ano ou 2 anos. Aqui nós temos um ato jurídico perfeito de interesse da sociedade, de proteção da comunidade política nacional. E, além, qualquer modificação no regime jurídico das federações, já que impacte o que aqui está sendo validado, já nasce sob forte suspeição de inconstitucionalidade, porque são essas exigências que distinguem as federações das coligações que não são permitidas pela Constituição. Portanto, eu estou validando integralmente o Instituto das Coligações, tal como previsto nesta lei recém-promulgada, 14.208. Na minha cautelar, no entanto, presidente, eminentes colegas, eu observei o meu entendimento de que, no tocante a prazos, havia uma quebra de isonomia entre as federações partidárias e os demais partidos. E como as federações partidárias vão concorrer com os partidos, não me pareceu bem que concorrentes numa mesma eleição estivessem submetidos a regras diferentes, inclusive, notadamente, quanto a prazos, o que num ano eleitoral faz muita diferença. Notem que a própria lei diz que, uma vez constituída a federação, ela funciona como um partido. A lei afirma também que se aplicam às federações, aspas, todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, fecho aspas. No entanto, o parágrafo 2º, inciso 3 desse mesmo artigo 11A, prevê, aspas, a federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias, fecho aspas. Ao passo que, para os partidos políticos, impõe-se a constituição e registro até 6 meses antes das eleições. Aqui, portanto, na minha visão, há mais de um problema. O primeiro é a própria falta de coerência interna da legislação, ao dizer que se aplicam as mesmas normas às federações e aos partidos e, em seguida, criar uma distinção. Veja-se, pelo calendário atual, os partidos políticos teriam que estar constituídos até o início de abril, ao passo que as federações somente precisariam estar constituídas até o início de agosto. 4 meses de diferença, o que num ano eleitoral pode fazer muita diferença em termos de alianças, apoios e escolhas, não apenas dos próprios políticos, como também dos eleitores.
Mais grave, porém, do que a incoerência interna da legislação é, a meu ver, a incompatibilidade com o princípio da isonomia inscrito na Constituição. Na medida em que se permita que agremiações concorrentes ao mesmo pleito sigam regras e cronogramas diversos, há uma desequiparação irrazoável que não deve ser sustentada pelo direito. As escolhas políticas, evidentemente, são livres para o Congresso fazê-las, mas elas precisam ser compatíveis com a Constituição. Em pauta, referendo na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Entidades concorrentes ao mesmo pleito não devem estar sujeitas a regras competitivas diversas. Além do que, haveria ainda um problema administrativo operacional que é relevante. O Estatuto da Federação Partidária precisa ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral após prévio exame de sua adequação à legislação. E essa submissão, poucas semanas antes das eleições, pode criar dificuldades incontornáveis se houver uma exigência ou uma eventual não aprovação do Estatuto a tempo e a hora de se fazerem as retificações. Ministros julgam um referendo de liminar sobre prazo de registro de Estatuto das Federações Partidárias. Colegas, ilustres advogados, como regra geral, a mim me parece que as federações partidárias devem as mesmas regras de prazo de registro dos partidos políticos. Porém, presidente, como disse, eu recebi diversos memoriais e recebi em audiência os presidentes de partidos interessados e os seus ilustres advogados e me trouxeram eles um conjunto de ponderações. Em tais manifestações, alegaram que a aplicação às federações partidárias do mesmo prazo exigido dos partidos políticos, já agora para as eleições de 2022, trazia uma dificuldade muito grande pela escassez de tempo para as negociações políticas necessárias, que, segundo eles, são negociações complexas, porque pressupõem afinidades partidárias, a negociação de um estatuto comum e depois de uma atuação parlamentar posterior. Acrescentaram que o Instituto é novo, portanto, todo mundo aprendendo a lidar com ele, que depois da minha cautelar sobreveio o recesso do Supremo com um pedido de destaque que impediu que o julgamento fosse concluído, e só agora, já em 9 de fevereiro, a matéria está vindo a plenário para a produção de uma solução definitiva. Fui sensível, presidente, em parte, pelo menos, a esses argumentos trazidos pelos partidos políticos e seus advogados. E diante desses argumentos, presidente, apenas para as eleições de 2022, ou seja, tendo em vista a novidade do Instituto, considero possível modular a equiparação que fiz na minha cautelar de prazo entre partidos e federações, mediante ponderação de princípios colocados em pratos diferentes da balança. De um lado, o princípio da isonomia, que impõe uma igualdade de tratamento entre os partidos e as federações, e, de outro lado, a própria segurança jurídica, já que a cautelar ainda não havia sido ratificada, e o máximo de efetividade que se deseja dar a toda a legislação aprovada pelo Congresso e que a exiguidade do prazo talvez frustrasse. Com base nessa argumentação, presidente, eu estou propondo aqui um meio termo que me parece razoável, que tive a oportunidade de conversar com alguns colegas, que seria o dia 31 de maio, que foi uma data expressamente requerida por alguns dos amici curiae. Trata-se, digo eu, de um meio termo que confere maior prazo para as negociações, mas, ao mesmo tempo, evita uma extensão excessiva
de tal prazo até agosto, o que tornaria o Instituto das Federações perigosamente aproximado das coligações e poderia trazer às federações uma lógica de ocasião que se deseja evitar. Sem mencionar que as federações têm que ser de âmbito nacional e realizadas os acertos das federações até os últimos dias do prazo das convenções partidárias poderia impactar, inclusive, convenções partidárias já realizadas. Portanto, haveria um transtorno relevante do ciclo eleitoral com essa extensão até agosto. Penso que essa extensão de prazo, presidente, até 31 de maio, portanto, quase 2 meses a mais, ela minimiza, ou, digamos assim, ela dá mais prazo e, portanto, maior perspectiva de negociações para fins do ajuste das federações, mas minimiza o tratamento desequiparado entre os partidos e as federações. A minha lógica não é uma lógica política. A minha lógica é uma lógica constitucional, à luz do princípio da igualdade. Minimizar o tratamento diferenciado entre entidades que competirão entre si. Como regra geral na vida, numa competição, todos os concorrentes devem estar sujeitos às mesmas regras. E, na minha visão, essa deve ser a regra geral. Estou, no entanto, sensível aos argumentos dos partidos, propondo a extensão desse prazo até 31 de maio, o que daria a eles mais 3 meses de negociações, o que me parece bastante razoável, sem impactar muito próximo das eleições o quadro partidário. Essa, portanto, presidente, é a decisão que eu estou trazendo à ratificação. Diferentemente da minha cautelar, em que eu havia determinado a equiparação de prazos, eu estou aqui propondo que as federações possam ser instituídas até 31 de maio deste ano corrente para fins de registro no Tribunal Superior Eleitoral. Diante do exposto, lendo o dispositivo, eu defiro parcialmente a cautelar apenas para adequar o prazo para a constituição e registro das federações partidárias. E, neste sentido, suspendo o inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 9.096 e o parágrafo único do artigo 6º-A da Lei 9.504 de 97, com a redação conferida pela Lei 14.208, bem como confiro interpretação conforme a Constituição ao caput do artigo 11-A da Lei nº 9.096 de 95, de modo a exigir que, para participar das eleições, as federações estejam constituídas como pessoas jurídicas e obtenham o registro de seu estatuto perante o TSE no mesmo prazo aplicável aos partidos políticos. Ficam ressalvadas, todavia, quanto ao prazo, exclusivamente em relação às eleições de 2022, as federações partidárias. Vou refazer a frase. Ficam ressalvadas quanto ao prazo, exclusivamente, as federações constituídas para as eleições de 2022, as quais deverão preencher tais condições até 31 de maio de 2022. Por consequência, a minha tese de julgamento é a seguinte: é constitucional a Lei 14.208 de 2021, que institui as federações partidárias, salvo quanto ao prazo para seu registro, que deverá ser o mesmo aplicável aos partidos políticos. Excepcionalmente, nas eleições... Em pauta, referendo na medida cautelar na ADI 7.221, requerente PTB. Até 31 de maio do Quem mesmo vota é o ano. ministro Luiz Roberto Barroso, por videoconferência. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Há um pedido de manifestação da advogada... No plenário físico, ao centro da mesa, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. No curso da exposição do seu voto. Eu pergunto à eminente advogada se Vossa Senhoria pretende o esclarecimento de uma questão de fato.
Boa tarde, excelências. É uma questão eminentemente de fato. Pois não. Ouço com prazer, presidente. Muito obrigada, senhor presidente, senhor relator. Apenas para esclarecer que as páginas 20, da página 20 a 25 da petição inicial, há uma outra violação material, cabelos negros abaixo dos ombros, a violação ao sistema partidário e ao sistema eleitoral veste uma proporcional, beca preta e uma blusa que, com vermelha. devido respeito, Está em local não com foi parede branca. apreciado na respeitável decisão liminar proferida por Vossa Excelência. Como estamos em uma decisão que se tornará praticamente definitiva após a realização das eleições de 2022, esse tema não poderá retornar à Suprema Corte após esse julgamento. Achei importante registrar que também essa questão muito relevante está sendo discutida, foi levantada na petição inicial. Muito obrigada a todos. Pois não, devolvo a palavra ao relator. Essa não é uma questão de fato, essa é uma questão de direito, que diria com a inconstitucionalidade material. Com a palavra o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Porque a sustentação do argumento de violação à proporcionalidade decorre da equiparação das federações com as coligações. E como eu aqui estou rejeitando essa ministros julgam um referendo de liminar sobre prazo de registro de estatuto das federações partidárias, referendo na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 7021, requerente PTB. Como se fosse um partido, a lei fez uma equiparação. Portanto, não há, com todas as venas da indústria advogada que está cumprindo o seu papel, tampouco violação ao sistema partidário ou ao sistema proporcional. Obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Agora eu colho o voto de Sua Excelência, ministro Luiz Fux, presidente do STF. Gilmar Mendes, que formulou o pedido de destaque. Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, tem a palavra. Obrigado, presidente. Começo por cumprimentar o ministro Barroso por esse brilhante voto e agora também tendo em vista esse ajuste no que diz respeito ao prazo. Como vimos, trata-se de ação direta proposta pelo Diretório Nacional do PTB, pela qual pede-se a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1º... Por videoconferência, vota o ministro Gilmar Mendes, ministro do STF. O diploma normativo impugnado, ao modificar a Lei 9.096 e 95 e a Lei 9.504, franqueou às agremiações partidárias a faculdade de instituir federações. Desde logo, consigno que meu voto acompanha o eminente relator. O ministro fala por videoconferência. A improcedência do pedido em segundo plano, aparador com objetos, alguns quadros e peças de obra de arte. Da Constituição. Quanto à inconstitucionalidade material, penso que também andou bem Sua Excelência ao não aquecer com a equiparação ensaiada na petição inicial. Ao fundo, vidraça transparente com imagem do céu. Expõe os fundamentos para tanto meu voto, no qual assinalo que, ao menos em sede de cognição cautelar, a federação partidária tem características que a diferencia das coligações e que sanam os principais vícios e efeitos nocivos que estas causavam no sistema representativo e no funcionamento das casas legislativas. Minha discordância com o eminente relator, entretanto, circunscreve-se à modificação do prazo para a constituição e registro das federações partidárias. Debruçando-se sobre a nova redação do artigo 11A, parágrafo 3º, 3 da Lei 9.096 de 95, a medida cautelar em referendo procedeu à declaração parcial de sua inconstitucionalidade, conferindo-lhe interpretação conforme. O dispositivo em tela reza que a constituição da federação pode ocorrer até a data final do período de realização das convenções partidárias. Tal data final para a realização das convenções partidárias seria o dia 5 de agosto, a teor do artigo 93, parágrafo 2º do Código Eleitoral. O relator vislumbrou nessa data, de 5 de agosto, uma violação ao princípio da igualdade de chances. A possibilidade de constituição tardia das federações, no momento das convenções, as colocaria em posição privilegiada em relação aos partidos, alterando a dinâmica da eleição e as estratégias de campanha.
À guisa de restabelecer esse equilíbrio, a decisão cautelar assinalou que a data final para a constituição das federações só poderia ser aquele mesmo termo adquém para o registro e constituição de partidos políticos, 6 meses antes das eleições, agora já modificado no voto. Para tanto, valeu-se também, Sua Excelência, da norma de extensão. Ministros julgam referendo de liminar sobre prazo de 14.208 de 2021, na Lei 9.504. Aplicam-se à Federação de Partidos, de que trata o artigo 11-A da Lei 9.096, de 19 de setembro de 95, todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes. Em termos práticos, os partidos políticos tinham até o dia 5 de agosto de 2022 para envidar esforços na construção de um programa político e na superação de divergências locais em um país continental. Com a decisão cautelar, né, na versão anterior, teriam perdido 4 meses de prazo antecipado para 2 de abril de 2022, agora 31 de maio. Com as vênias de estilo ao eminente relator, percebo que uma consideração do princípio da igualdade de chances, no caso em julgamento, não conduz à interpretação conforme efetuada, e sim ao desprovimento do pedido deduzido nesta ação direta. Como se sabe, na vigência da Lei Fundamental de Bonn, a discussão sobre a igualdade de chances entre os partidos políticos foi introduzida por Forsthoff, que assentou os seus fundamentos nas disposições que consagram a liberdade de criação das agremiações políticas e asseguram a igualdade de condições na disputa eleitoral. Após gradual sedimentação dogmática, a igualdade de chances assumiu a feição de inequívoco princípio constitucional autônomo, um autêntico direito fundamental dos partidos políticos, a partir do qual assegura-se às agremiações tratamento igualitário por parte do poder público e dos seus delegados. Surge assim a noção de que o Estado tem um dever de neutralidade, Neutralitätspflicht, em relação aos partidos. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes, ministro do STF. O ministro vota por videoconferência. O princípio do Estado de Direito, porquanto funciona como vetor para uma maior diferenciação entre Estado e governo. Assim, testemunha a recente decisão do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, de junho de 2020, que, em sede de processo de conflito entre órgãos, Organstreitigkeitsverfahren, pontificou que o Ministério Federal do governo federal alemão não pode invocar a autoridade do governo federal para realizar trabalhos de informação e relações públicas e assim justificar a divulgação de entrevista no site do Ministério que dirige. A entrevista do ministro do Interior, no caso, funcionava como réplica a partido político rival que anteriormente criticara a grande coalizão. A Corte Constitucional Alemã estimou que a ação de comunicação continha declarações políticas gerais que não se enquadravam no contexto das ações oficiais de um Ministério Federal, ferindo, por isso, o dever de neutralidade, independentemente de não se tratar no transcurso de eleições gerais. O princípio da igualdade de oportunidades para os partidos exige o cumprimento da exigência de neutralidade do Estado fora dos períodos de campanha eleitoral. Ora, a lei aprovada pelo Congresso Nacional não constrói um organismo paralelo ao sistema partidário. Cuida, isso sim, de estatuir uma faculdade à disposição dos partidos políticos para, querendo, celebrarem uma federação de partidos. A decisão de 2 ou mais partidos em formar uma federação é acompanhada de custos políticos elevados, conforme já mencionado anteriormente, inclusive no voto do eminente relator. Há um considerável estreitamento da margem de movimentação política para uma agremiação que se consorcia em federação. Os partidos que chegarem a tal consenso o farão pela necessidade prática de sobreviver à cláusula de desempenho, prevista no artigo 3º, parágrafo único, inciso 2, alineada à Emenda Constitucional 97 de 2017 para a eleição de 2022. Nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo
2% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas. Sem esquecer que estamos em sede de cautelar, acresço mais um ponto. O artigo 6º-A da Lei 9.504 de 97 não extrai norma que apoia a conclusão de que as federações devam observar necessariamente o mesmo prazo de constituição e registro dos partidos políticos. O artigo 6º-A tem por âmbito material de incidência a esfera eleitoral, no que diz respeito às eleições, reza o dispositivo, e não a esfera partidária. Nessa condição, o artigo 6º-A é norma geral em relação ao artigo 11A, parágrafo 3º, 3, norma especial, que assinalou que a federação pode ser constituída até a realização das convenções partidárias, remissão legislativa ao artigo 93 do Código Eleitoral, que conduz ao prazo de 5/8/2022. Para além da não incidência por sofrer os efeitos do princípio da especialidade, impende perceber que, por se situarem ambos os dispositivos no mesmo nível infraconstitucional, tal já seria suficiente para não autorizar a realização de uma interpretação conforme a Constituição do artigo 11A, parágrafo 3º, 3, se o parâmetro é o artigo 6º-A, como é disso, e nem afirmo que o eminente relator assim teria feito. No instante em que me aproximo do final, importa registrar que sou muito consciente do mandato que os tribunais constitucionais recebem para manter as condições de funcionamento da democracia deliberativa, mesmo que eventualmente essa decisão seja tomada em face de atos praticados pelos próprios órgãos de representação popular. A fiscalização democrática dos atos do poder público é uma exigência do Estado democrático do direito moderno. As constituições contemporâneas exigem que os atos do poder público, mesmo de conteúdo político, possam ser objeto de crítica e controle, já nos diz dita Green. Normalmente, quando é o caso de preservar minorias sociais. Nessa medida, a tarefa constitucional de tribunais constitucionais é assegurar a proteção de minorias sociais, da oposição parlamentar e extraparlamentar, e assegurar as liberdades de comunicação, quer dizer, das liberdades de opinião, de imprensa, de reunião e de associação. Com isso, os tribunais constitucionais abrem espaços nos quais pode ocorrer um discurso social crítico e fecundo e predomina uma atmosfera de livre embate em torno das melhores concepções políticas. Por esse motivo, os tribunais constitucionais que abrem e preservam tais espaços trabalham em prol do Estado constitucional democrático. Estou citando Andreas Voskuhle, ex-presidente da Corte Constitucional Alemã, num texto sobre defesa do Estado constitucional democrático em tempos de populismo. É nessa função tem muito presentes as lições do Conselho Constitucional da França. A jurisdição constitucional decide sobre a conformidade de uma norma em face da Constituição, mas esta não lhe confere um poder geral de apreciação e de decisão idêntico àquele do Parlamento. A decisão 80.127, de 20 de janeiro de 81. Exatamente por isso, tal corte recusou-se a declarar a nulidade de dispositivo de lei que fixava uma data para a irradiação de efeitos de uma lei financeira, tida pelo peticionante como excessivamente severa, dizendo, tal crítica da oportunidade da escolha da data não tem parâmetro no plano constitucional. Essa outra decisão, na 89/268, de 29 de dezembro. Em pauta referendo na medida cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade número 7.021, requerente PTB. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes, de forma remota. Reproduz também no âmbito do direito eleitoral e preleciona como representativo dessa postura de deferência, caso em que a Corte recusou-se a perquirir se o redesenho de circunscrições eleitorais gerou, de fato, a delimitação mais igualitária possível. Seu controle orienta-se por outra lógica, aquela que condiciona a censura do ato legislativo à presença de erro manifesto de apreciação. Tais lições, a meu ver, bem calham aos autos.
Como memoravelmente assentado pelo ministro Ricardo Lewandowski, o processo eleitoral, numa democracia, deriva a sua legitimidade de um conjunto de procedimentos aperfeiçoados de tempos em tempos, que se destinam a evitar, tanto quanto possível, a ocorrência de deformações e desequilíbrios, conferindo a mais ampla credibilidade ao seu resultado final. Estou citando a ADIM 3741, da relatoria do ministro Lewandowski. Na conformação normativa do processo das eleições, exerce o Congresso Nacional, e com apoio em regra de competência expressa, artigo 22.1, uma ampla discricionariedade estrutural. Estou citando Robert Alexi, na tradução de Virgílio Afonso da Silva. Inclusive para a fixação do calendário, que é de primordial importância na matéria, dado o encadeamento de atos e eventos típicos do certame eleitoral e que, por isso, é processo. Se o caso não cuida de ação do poder público que afeta desproporcionalmente as chances eleitorais de determinados partidos políticos, direito fundamental por eles titularizados, não há parâmetro constitucional que autorize a modificação da data consoante operado pela medida cautelar com as vênias de estilo. Bem ao contrário, e eu digo em sede de cognição não exauriente, eis que estamos em sede cautelar, a antecipação da data limite para o registro das federações partidárias é que pode ser fatal para o sucesso das federações partidárias. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes, ministro do STF. Dessa forma, a antecipação do prazo é que pode se revelar atentatória ao princípio da igualdade de chance, o que a um só tempo nos torna premente convir que se há periculum in mora, ele é inverso. Por tudo isso, presidente, nego o referendo à medida cautelar, assentando, outro sim, que a data limítrofe para a constituição das federações é o dia 5 de agosto de 2022. É como voto com as vênias de estilo ao eminente relator. Ministro pausa a fala para beber água. Problema aqui no meu vídeo. Então, Vossa Excelência diverge em parte para manter o prazo originário que a lei previu para Ministro Luiz Fux. O registro Ministro consulta papéis. Das federações. Aqui na tabela que eu tenho, até o dia 5 de agosto de 2022. É isso, ministro Gilmar? É isso. Perfeito. Colho agora o voto de Sua Excelência, o ministro André Mendonça. Senhor presidente, ministro Luiz Fux, eminente ministro relator, Luiz Roberto Barroso, senhoras ministras... Quem vota é o ministro André Mendonça. Minha saudação especial a todos. Também permitam-me registrar minha saudação ao vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, ao tempo em que agradeço as gentis palavras de Sua Excelência na última sessão. Também minha saudação aos nobres advogados, doutor Rafael Carneiro, doutor Paulo Machado, a doutora Isikelly, e creio que doutor Marcelo Schmidt também, que nos acompanha. E parabéns a todos pelas brilhantes sustentações orais trazidas também na última sessão, ao início da abertura dos trabalhos em relação a esta ADI 7021. Senhor presidente, eu serei bastante até sucinto aqui na apresentação do meu voto, referendando as razões trazidas pelo eminente ministro Roberto Barroso, tanto de não reconhecer haver inconstitucionalidade formal, por entender não estar agasalhada na hipótese do artigo 65, parágrafo único da nossa Constituição,
como também pela inexistência de inconstitucionalidade material em função da distinção de natureza, de forma e de obrigações entre o que nós vemos numa federação e aquilo que nós tínhamos em uma coligação partidária. Ao mesmo tempo, pedindo vênia ao eminente ministro Gilmar Mendes, no tocante à questão do termo para a formalização das federações, e também fazendo o registro de estarmos ainda em juízo cautelar, em função... Na imagem, homem de pele branca, cabelos grisalhos, usa óculos de grau. Veste uma camisa branca, gravata azul, tem uma toga preta sobre os ombros. Está em local com quadros sobre parede branca. Também se consubstanciam, não só, mas também se consubstanciam na redação do artigo 11A, quando diz que a federação atuará como se fosse uma única agremiação partidária, ou seja, com a mesma perspectiva normativa de obrigações e de formatação pertinente a uma agremiação partidária única, isolada. Entendo que também, em função do princípio da eficiência do próprio sistema eleitoral, nós precisamos ter uma data única que rege tanto a questão das federações como a questão dos partidos individualmente considerados, e também trazendo mais segurança a esse processo. Penso que a nova data de 31 de maio, ela equilibra e traz numa só assentada tanto a presença da proporcionalidade como da razoabilidade, em função do tempo já de eminência da formalização das possíveis federações com a proximidade do próximo pleito eleitoral. Eu entendo que a data de 31 de maio ela traz essa segurança jurídica e também viabiliza a Ministros julgam um referendo de liminar sobre prazo de registro de estatuto das federações partidárias. Proporcional e razoável. Então, nesse sentido, eu voto ratificando a cautelar concedida inicialmente pelo ministro relator, com a adequação hoje trazida na questão do termo final para a formalização e constituição das federações partidárias, em alinhamento ao voto do eminente ministro relator. Permitam-me fazer apenas um registro obterdicto de que, à luz do artigo 11A, parágrafo 3º, inciso 2, essas federações partidárias, diz o texto, deverão nortear a vida dos partidos políticos pelos próximos 4 anos. Abrindo aspas, exatamente diz o inciso 2 do parágrafo 3º do 11A. Os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ele filiados por no mínimo 4 anos. Entendo que também em juízo preliminar e obterdicto que essa é uma obrigação que, uma vez estabelecida a federação e uma vez realizado o pleito eleitoral, desde esta perspectiva, pelo princípio da boa-fé objetiva, a federação deverá permanecer norteando a vida dos partidos pelos próximos 4 anos. Ou seja, houve um ato jurídico perfeito que deve, palavras da lei, permanecer vigindo pelos 4 anos da legislatura ou do mandato subsequente correspondente. Então, apenas faço esse registro de que há um ato jurídico perfeito
na minha singela opinião, em havendo a formalização da federação, que deverá nortear a vida desses partidos pelos próximos 4 anos. Daí também a responsabilidade dos partidos políticos ao decidirem ou não formalizar a federação correspondente. É esse o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro. Vai não? Alguém pediu a palavra? Deixa eu apenas... Muito obrigado, ministro André Mendonça. Eu ouvi apenas um som, mas acho que nenhum colega pediu a palavra. Nem ministro Luiz Fux, presidente do STF. Não vi aqui nenhum sinal. Então, passo agora a palavra a Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, para o voto. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor subprocurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, senhores advogados, senhora secretária da sessão, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores da casa, meu boa tarde. Senhor presidente, já peço licença ao eminente relator e ao ministro Gilmar Mendes, que abriu a divergência, para trazer uma reflexão diversa das que já foram trazidas. O cerne da tese autoral encontra-se na afirmação de que as federações de partidos políticos criadas pela Lei 14.208 de 2021, na prática, se traduzem em coligações partidárias, numa tentativa de driblar a proibição constitucional instituída pela emenda número 97 de 2017 e dirigida às eleições pelo sistema proporcional. É fato que, por um lado, podemos identificar aspectos que distinguem as aludidas federações das antigas coligações partidárias. Dentre eles se destaca a estabilidade daquelas em comparação a estas. Ou seja, as federações, a serem celebradas por agremiações partidárias com ideologias parecidas, devem permanecer para além do processo eleitoral, pelo prazo mínimo de 4 anos, atuando como se fossem um único partido, com programa e estatuto próprios, distintos daqueles das siglas que as compõem. Por outro lado, havemos de reconhecer a semelhança entre ambas. No ponto de convergência, talvez o fator mais importante seja a formação de uma nominata única de candidatos ao poder legislativo pelo sistema proporcional, com que se obtém maior agremiação de votos. Para o voto, ministro Nunes Marques, por videoconferência. Código Ao fundo, Eleitoral, parede branca. 107. Em pauta, referendo na medida cautelar na ADI 7021, requerente PTB. É saber se a criação de uma autêntica joint venture de partidos, por um prazo certo, que produz no cálculo do quociente eleitoral efeitos matemáticos idênticos aos de uma convenção, está de acordo com a expressa proibição constitucional de que se constituam coligações partidárias. Constituição Federal, artigo 17, parágrafo 1º, na redação dada pela Emenda Constitucional 97 de 2017. A atuação parlamentar em bloco, pelo prazo de uma legislatura, com vistas a unir forças em torno de objetivos políticos, não depende da completa fusão de partidos e pode ser articulada posteriormente, sendo desnecessário que se faça desde as eleições ou como estratégia eleitoral. Na hipótese de o objetivo ser permanente, os partidos podem recorrer à fusão entre si. Já no caso das federações, numa primeira análise, parece haver um propósito eminentemente eleitoral. Ora, mesmo que a isso não se restringam as federações de partidos políticos, os principais motivos para que sejam celebradas, segundo parece, residem em questões de estratégia eleitoral nas eleições proporcionais. É assim que partidos políticos menores, por exemplo, sem apoio popular suficiente ao atingimento do quociente eleitoral, tendem a unir-se a outros para obter cadeiras nas casas legislativas e cumprir as cláusulas de desempenho previstas no artigo 3º da Emenda Constitucional número 7 de 2017, com o que subsistirão no cenário político partidário às custas do fundo partidário e da propaganda gratuita de rádio e televisão. Tal como ocorria com as coligações, nas federações, os votos confiados a um candidato ou a um partido político podem resultar, e quase sempre resultam, na eleição de alguém filiado a outra agremiação partidária, em provável descompasso com a vontade do eleitor. Esse, talvez, seja o ponto mais negativo das federações partidárias,
que aparentemente vulnera a ratio essência da emenda número 97 de 2017. Coexistem, portanto, aspectos de convergência e de divergência entre federações de partidos políticos e coligações partidárias. Por isso, a análise da plausibilidade jurídica do pedido inicial deve identificar os elementos que se aproximam, requerindo-se, no segundo momento, se tais aspectos estão entre aqueles coibidos pela emenda constitucional número 97 de 17, ou se, ao contrário, as diferenças preconizadas pelo legislador criaram um instituto sui generis. E não apenas isso. Importa saber se a figura jurídica das federações de partidos políticos pode ser acolhida no desenho institucional oferecido para a República Federativa do Brasil por sua Constituição Federal. Pois bem, a emenda número 97 de 2017, ao alterar a redação do artigo 17 da Constituição Federal, vedou a realização das coligações partidárias para eleições proporcionais, determinação que foi aplicada já nas eleições municipais. Na pauta, referendo na medida cautelar na DI 7021, requerente PTB. Artigo 17. Por videoconferência, vota o ministro Nunes Marques. Políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. 1. Caráter nacional. 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a eles. 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações das eleições Quem majoritárias. vota é o ministro Nunes Marques, ministro do STF, por videoconferência. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de partidária. As eleições dos integrantes das casas legislativas, à exceção dos senadores da República, ocorrem sob as regras do sistema proporcional. Significa dizer que nem sempre o candidato mais votado será eleito, pois sua classificação somente lhe garante eleição se estiver dentro das vagas conquistadas pelo respectivo partido político, definidas a partir do quociente eleitoral apurado pela Justiça Eleitoral. Cumpre observar que, recentemente, a Câmara dos Deputados expungiu da PEC da reforma eleitoral o chamado Distritão, que objetivava substituir o sistema proporcional pelo majoritário para as eleições dos deputados federais, estaduais e distritais, bem como dos vereadores. Assim, deliberando, a Câmara dos Deputados demonstra o apreço que devota ao sistema proporcional, no qual a eleição do partido político precede a da pessoa natural que, por meio dele, se candidata. Desse modo, o eleitor, mesmo que não perceba, antes de votar em um candidato, terá votado no respectivo partido político. Inexoravelmente, não se vota em candidato sem que antes se tenha votado em partido político. Por outro lado, é perfeitamente possível votar em partido político sem que se vote em algum candidato específico. A eleição parlamentar, portanto, ocorre em torno dos partidos políticos. Por isso, são eleitos 1, 2, 3 ou mais parlamentares de um mesmo partido. Na hipótese de haver 2 vagas, por exemplo, os 2 mais votados na nominata serão os representantes do partido na Casa Legislativa, e o terceiro será o suplente, o primeiro a ser convocado para assumir, se necessário. Os partidos são os porta-vozes das ideologias e dos anseios circundantes no conjunto da sociedade. São, por meio de suas bancadas, não por indivíduos isolados, instituições que contribuem com a formação das decisões políticas na proporção das mais diversas correntes de pensamento espraiadas no tecido social. Entre os motivos para a vedação introduzida pela Emenda Constitucional 95 de 2017, destaca-se o inconveniente de que votos endereçados a candidatos do X, por exemplo, podem servir para a vitória de candidatos do partido Y. Ademais, ocorrem comumente situações em que partidos políticos obtêm assentos na Casa Legislativa. Ministro Cássio, Vossa Excelência me permite só uma observação? Não. Em determinados momentos do seu voto, intervém o ministro-presidente, o ministro Luiz Fux. Ela fica baixa e depois ela retoma o tom normal. Eu tenho a impressão de que, se Vossa Excelência ficar bem perto do seu microfone... Eu vou me aproximar mais. Exato, eu agradeço. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço.
Agora, com as federações de partidos, ressurge o problema que a referida emenda procurou eliminar. A alegada identidade ideológica entre os partidos políticos integrantes de uma federação, a qual atua antes e depois do processo eleitoral, como se fosse um único partido, apenas encobre a distorção outrora verificada quando eram permitidas as coligações. Mas, mesmo camuflada, ela não desaparece. Votos confiados a um candidato ou a uma legenda continuam a ter o potencial de eleger candidatos para o voto, ministro Nunes Marques, reunidos em federação, mesmo daqueles cujo prestígio junto ao eleitorado não seja suficiente para alcançarem o número mínimo definido pelo quociente eleitoral. Nesse contexto, entendo que a necessidade de haver partidos políticos com menor densidade eleitoral, sob o pretexto de serem eles os porta-vozes das chamadas minorias, não pode servir como justificativa para a sua sobrevivência às custas dos recursos do fundo partidário e do direito à propaganda gratuita no rádio e na televisão. Ora, mencionadas agremiações se dizem alinhadas ideologicamente com outras, a constituírem, por isso, federações partidárias, como se fossem um único partido político. As federações, conforme se pode apreender da própria lei, consistem num ajuntamento de partidos que, na essência, comunguem da mesma ideologia. A elas é permitido dividir somente no que se refere a temas secundários. Ocorre que divergências sobre temas secundários não justificam a existência de inúmeras siglas partidárias, a ponto de embaraçar-se a atuação do poder político na chamada governabilidade de coalizão. Ora, também internamente, o partido político deve funcionar à luz da democracia, não se exigindo que todos os seus filiados ou grupos tenham pensamentos exatamente iguais, senão apenas naquilo que foi essencial à sigla. O fenômeno é comum a quase todos os partidos políticos. Logo, os partidos menores, se de fato se identificam uns com os outros, que é essencial, devem fundir-se, pois pequenas diferenças de pensamento não justificam a multiplicidade de siglas. Exatamente por essa razão, com o propósito de reduzir a quantidade de partidos políticos, a emenda constitucional número 97 de 2017 criou as indigitadas cláusulas de desempenho. Buscou, com isso, excluir dos recursos do fundo partidário e do direito à propaganda gratuita no rádio e na televisão as siglas que não as atinjam. Diante disso, as federações, além de seus propósitos políticos eleitorais, apresentam-se como manobra destinada a contornar as cláusulas de desempenho, sob o pretexto da necessidade de existirem pequenos partidos, alguns muito pequenos, por serem eles porta-vozes das minorias esquecidas. A opção do legislador, especialmente demonstrada no texto da emenda de número 97 de 2017, não abona um discurso de defesa incondicional à ilimitada multiplicidade de partidos políticos. Num rumo diametralmente oposto, ela optou pelo enxugamento do extenso rol de siglas partidárias existentes e criou, para isso, as mencionadas cláusulas de desempenho. Por esse motivo, os partidos políticos que, nas eleições de 2022, 2026 e 2030, não performarem, como previsto na citada emenda constitucional, devem deixar de ter acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão. Para ser mais exato, aqueles que não obtiverem o êxito mínimo poderão até prosseguir para o voto por videoconferência, o ministro Nunes Marques. Em pauta, referendo na medida cautelar na ADI 7021, requerente PTB. De rádio e televisão. Não se trata de um possível querer do Poder Judiciário a ser evitado. Portanto, como sugere um trecho do voto do eminente relator, onde menciona: é possível questionar a conveniência e oportunidade da inovação, que pode retardar a necessária redução do número de partidos políticos no país. Mas essa avaliação de natureza política não cabe ao Poder Judiciário. Em verdade, estamos diante da legítima e democrática opção do Poder Constituinte reformador, e não do Poder Judiciário, que claramente a manifestou por meio de emenda à lei maior. Nesse sentido, não se pode negar que a lei objurgada, além de proporcionar a vitória de candidatos lançados por partidos políticos sem desempenho mínimo, caracterizado no atingimento do quociente eleitoral,
presta-se a burlar as cláusulas de desempenho, ao arrepio da Constituição Federal. A figura das federações, criada pela lei impugnada, identifica-se perfeitamente com os partidos políticos, isoladamente considerados, porque, abro aspas, atuará como se fosse uma única agremiação partidária, fecho aspas, com o mesmo regime jurídico aplicado a eles, programa e estatuto próprios, além de cláusula de indissolubilidade pelo prazo de 4 anos. Logo, o Instituto Jurídico em Análise retrata inegável fusão partidária temporária. Ainda me parece que, de tudo isso, decorrem outras 2 inconstitucionalidades. A representação da sociedade no Estado é intermediada pelos partidos políticos. Para a formação e atuação do Poder Legislativo, por exemplo, é imprescindível a participação dos partidos políticos, não existindo no ordenamento jurídico constitucional autorização para candidaturas avulsas, mesmo para cargos majoritários. O artigo 14 da Constituição. Entre os legitimados para a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade, encontram-se os partidos políticos, desde que tenham representação, até mesmo por um único parlamentar, junto ao Congresso Nacional. Trata-se de uma legitimidade dita universal, na qual o papel do partido político, como defensor da ordem constitucional, tem grande relevância, sendo dissipindo qualquer questionamento sobre pertinência temática. Nas formas de aquisição e exercício do poder político, assim como o sistema de proteção à ordem constitucional, fazem-se presentes os partidos políticos. Estamos a falar, portanto, de um dos elementos orgânicos da Constituição Federal, conforme a doutrina aqui hoje consagrada, encontra origem nas lições do professor José Afonso da Silva. Ocorre que o texto constitucional não prevê as indigitadas federações, senão apenas os partidos políticos. Nesse sentido, seria insustentável que, mesmo não as prevendo, também não as proibiria, mormente em sede de lei ordinária. Ora, trata-se de elemento orgânico, diretamente relacionado com a divisão e o exercício do poder político nacional, razão porque o silêncio da Carta da República há de ser interpretado como intencional, para afastar a existência de qualquer outra figura institucional que faça as vezes dos partidos políticos. Por isso, quanto aos partidos políticos, além da criação e da extinção, a lei maior lhes autoriza a fusão e a incorporação, caput do artigo 17. Nesse sentido, a criação das federações produz efeitos jurídicos idênticos àquelas que seriam provocadas pela fusão, em que 2 ou mais siglas desaparecem para o surgimento de uma nova, a congregar todas elas. A distinção estaria somente no fato de que, nas federações, ela é temporária, pelo prazo de 4 anos, enquanto a fusão, propriamente dita, é permanente. Nessa ótica, mais uma vez me parece inconstitucional a lei objurgada, pois cria uma fusão temporária de partidos, enquanto a Constituição Federal autoriza apenas aquela com ordinário aspecto de definitividade. Inusitadamente, o artigo 103, no seu inciso 8 da Constituição, haveria de ser reescrito ou reinterpretado, à luz de uma interpretação conforme a lei ordinária. Por último, permito-me compartilhar com o plenário uma inquietação surgida a partir das informações prestadas pelo Senado Federal, peças 51 e 52. Quando na Casa Revisora, ou seja, na Câmara dos Deputados, o projeto de lei sofreu 2 emendas de redação. O texto vindo do Senado Federal foi alterado para excluírem-se os adjetivos pré-ordenados, que determinavam o substantivo lista, e majoritário, que qualificava a locução cargo eletivo. Trata-se dos parágrafos 7º e 9º do artigo 11A da Lei dos Partidos Políticos, nela inserido por força da Lei 14.208 de 2021. Para o voto, o ministro Nunes Marques, por videoconferência. Em pauta, referendo na medida cautelar na ADI 7.021, requerente PTB. A composição da lista pré-ordenada da Federação para as eleições proporcionais. Texto encontrado no PLS 477/2015, na versão encaminhada pelo Senado, casa iniciadora à Câmara dos Deputados, casa revisora. Vejamos a outra versão, que foi a resultante da emenda de redação número 1 da Câmara dos Deputados. Parágrafo 7. O estatuto de que trata o inciso 2, parágrafo 6º deste artigo, definirá as regras para a composição da lista da Federação para as eleições proporcionais. Diz respeito ao parágrafo 9º. O primeiro texto que vou passar a ler trata-se do PLS 477/2015, na versão encaminhada pelo Senado à Câmara dos Deputados.
Diz o parágrafo 9º, perderá o mandato o detentor de cargo eletivo majoritário que se desfiliar, sem justa causa, de partido que integra a federação. A versão final, parágrafo 9º, perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa de partido que integra a federação. Uma análise literal, parece-me que as alterações promovidas repercutem no conteúdo da norma. Assim, o adjetivo pré-ordenada, extirpado do parágrafo 7º, poderia sugerir um sentido identificado com a chamada lista fechada. Algo por tradição, recusado pelo Poder Legislativo e até agora inexistente no ordenamento jurídico pátrio. O adjetivo majoritário, excluído do parágrafo 9º, restringiria o alcance da norma, dela pondo a salvo os cargos eletivos proporcionais. Na hipótese de haver ocorrido alteração do conteúdo da norma, entendo que o respectivo projeto deve ter retornado ao Senado Federal à luz do devido processo legislativo. Artigo 65, parágrafo único da Carta Maior. Pelas razões que acabo de expor, observa a presença de prováveis vícios de inconstitucionalidade na norma, de natureza material. Por outro lado, observo que a medida cautelar proposta pelo ilustre relator parte de entendimento diverso, para o qual a lei impugnada, salvo alguns de seus elementos não essenciais, se conforma com a lei maior. Diante do exposto, pedindo a mais respeitosa venha ao eminente relator, ao ministro Gilmar Mendes, que inaugurou a divergência, e ao ministro André Mendonça, que acompanhou o eminente relator, deixo de referendar a cautelar proposta pelo ministro Roberto Barroso, e por vislumbrar a fumaça do bom direito e a urgência da definição de um regime jurídico para as eleições que se avizinham, com conteúdo claro e obediente às normas e aos princípios da Constituição Federal, proponho medida cautelar para suspender a eficácia da Lei 14.208, de 28 de setembro de 2021. Lembrando que o pedido de inconstitucionalidade são de 3 artigos e que a lei se resume aos 3 artigos impugnados. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Ministro Nunes Marques. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Agora, Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, e em nome do Tribunal transmito a Vossa Excelência muita saúde, paz de espírito e felicidades pelo dia de hoje. Presidente. Pois não. Intervém o ministro Alexandre de Moraes. Nada a opor ao voto do ministro Fachin, mas geralmente eu votaria antes dele, mas nada a opor, talvez por causa do aniversário. Isso. Foi exatamente essa a intenção da pegadinha da presidência, para não deixar de parabenizá-lo. Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, tem a palavra. Foi bom que Vossa Excelência caiu na nossa brincadeira. Por isso, Vossa Excelência, quiçá, anteciparia o meu voto em relação ao ministro Alexandre. Mas entendi e agradeço Vossa Excelência. Com a palavra, o ministro Edson Fachin, presidente, ministro do STF. Muito obrigado, ministro Fachin. Nosso ambiente é um ambiente de muita sensibilidade e humanidade e tem lugar essa pequena brincadeira que nós fizemos aqui. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente. Alexandre de Moraes, ministro do STF. Todos os ministros, na pessoa do nosso aniversariante. Ao fundo, quadro vermelho sobre parede branca. O ministro Edson Fachin. Cumprimento também o Dr. Humberto Jacques, vice-procurador-geral da República. Cumprimento os advogados que sustentaram oralmente. Presidente, aqui também pretendo votar rapidamente, juntar o voto por escrito. A questão que se coloca sobre 2 aspectos, como já ressaltado tanto pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, quanto aqueles que o seguiram, a questão do vício formal de constitucionalidade, a chamada inconstitucionalidade formal, e a inconstitucionalidade material. E eu diria um terceiro ponto, a questão do prazo, que foi a divergência levantada pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Eu, inicialmente, afasto também, como afastaram os demais ministros, ou pelo menos a maioria, a inconstitucionalidade formal. Não me parece aqui
que tenha ocorrido qualquer mácula, qualquer vício ao devido processo legislativo. Ambas as casas aprovaram, houve o veto, foi muito bem salientado, o eminente ministro relator, após o veto, a derrubada do veto pelo Congresso Nacional, pelas casas, por ambas as casas, exige maioria absoluta, e novamente reafirmaram o posicionamento pela aprovação daquele texto legislativo. Então, as emendas não substanciais, emendas que mudam a redação sem mudar o sentido, o teor da legislação, o Supremo Tribunal Federal, essa corte já, por várias e várias vezes, já decidiu que não violam o devido processo legislativo. O fato é de um acerto redacional por uma das casas, sem qualquer alteração substancial, não ter retornado a outra casa. Mas aqui há ainda essa peculiaridade de que, em verdade, poderíamos dizer que tudo retornou no momento da derrubada do veto. Então, afasto aqui a inconstitucionalidade formal. Também, presidente, me parece que não há nenhuma inconstitucionalidade material. Esse assunto é importantíssimo, porque não há no mundo nenhum sistema político eleitoral idêntico a outro. Se nós estudarmos cada país, mesmo aqueles que dizem que adotam o sistema distrital, outro proporcional, distrital misto, mas cada país tem as suas peculiaridades. Não é possível afirmar que um seja melhor que o outro, porque nessas peculiaridades, há toda uma carga cultural, há toda uma carga evolutiva da própria democracia de cada país. Nós não podemos dizer que as alterações realizadas são as melhores, mas nós podemos afirmar, assim como o Congresso Nacional o fez, que o nosso sistema anterior, o nosso tradicional sistema proporcional de lista aberta, com a possibilidade de coligações proporcionais, era um dos piores sistemas eleitorais. O ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou a questão do voto no conservador, no feminista. Nós temos exemplos, eu só não vou citar o nome dos parlamentares, mas nós temos exemplos concretos em que o eleitor, dando votos a um candidato num partido do espectro da centro-direita, acabou pela coligação proporcional elegendo mais 3 candidatos de um partido de esquerda. Olha, o eleitor não pretendia isso. E temos o inverso também. Isso foi muito comentado pela mídia à época, deputado Paulo, deputado com bandeiras progressistas, que foi eleito, e com isso, na coligação proporcional, quando ele faleceu, assumiu um coronel da reserva, que era do partido coligado a ele, com ideias totalmente diferentes. Então, aqui não importa se A ou B ou A tem as ideias melhores. Por videoconferência, vota o ministro Alexandre de Moraes. Ele visava um candidato e elegia não só esse candidato, como outro, com ideias totalmente diversas. E o próprio Congresso Nacional percebeu a disfuncionalidade das coligações proporcionais e vetou por meio da Emenda Constitucional 97/2017, junto com outras medidas progressivas para tentar dar mais racionalidade ao nosso sistema político eleitoral, como, por exemplo, a cláusula de desempenho. A cláusula de desempenho
que progressivamente vem sendo instalado no Brasil até chegar, daqui 2 eleições gerais, a 13,5%. É uma outra importante medida, porque os partidos políticos vivem, obviamente, dependem da democracia do voto. Partido que não tem voto, ele vai continuar existindo, mas se ele não tem voto, ele não terá direito ao recebimento do fundo partidário, do fundo eleitoral, do direito de arena, da representação dentro do parlamento, para viabilizar uma democracia mais funcional. Não é possível uma reunião de líderes na Câmara dos Deputados, isso, quem várias vezes me disse, foram sucessivos presidentes da Câmara, com 27 líderes, 25 líderes. A sala que foi feita para a reunião de líderes não cabe mais todos os líderes. É porque houve uma proliferação partidária. Ministros julgam um referendo de liminar sobre o prazo de registro de Estatuto das Federações Partidárias. Referendo na medida que o Congresso Nacional... Que vota o ministro Alexandre de Moraes. Quais são? A questão da vedação a coligações proporcionais, a cláusula de desempenho progressiva e a terceira foram as federações partidárias. Vejam, é um detalhe importantíssimo aqui. O PL das federações partidárias, quando foi apresentado e aprovado no Senado Federal, ele não foi, como alguns tentam argumentar, não foi como uma burla a vedação às coligações, porque nem existia a vedação às coligações proporcionais. Era uma tentativa de melhorar o nosso sistema político-eleitoral. Se aprovou no Senado, foi para a Câmara, naquele momento não se aprovou. Se tivesse sido aprovado, iria existir ao mesmo tempo coligações proporcionais e a possibilidade de federação. Então, não se pode dizer que o nascedouro das federações, que esse nascedouro teve por finalidade burlar a emenda constitucional 97. É anterior a isso. A ideia era substituir uma jabuticaba, realmente algo que só existe no Brasil, ou existia, que eram as coligações proporcionais, por algo que existe em outros países, com algumas diferenças, mas existe no Uruguai, existe em Portugal, existe na Alemanha. A possibilidade de acordos mais duradouros. A coligação, aqui é uma divergência minha com o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que a federação seria um namoro, né? Eu diria que a coligação é no namoro, um namoro de carnaval, porque durava só a eleição. Nem esperavam tomar posse, a coligação já acabava, após as eleições. Namoro de praia, namoro de carnaval. As federações vêm como um verdadeiro noivado, em que pese está meio fora de moda, mas noivado, um compromisso mais sério, um compromisso programático, um compromisso, e isso é muito importante, um compromisso municipal também, na base de cada partido. Por isso, a seriedade das federações não é uma coligação só para essa eleição, como era antes para deputados federais, não. Também o lançamento de candidatos a prefeitos nos mais de 5 mil municípios, a vereadores, haverá a necessidade de consenso desses partidos que formarem uma federação. É uma relação duradoura durante 4 anos. E aqui
já aproveito para fazer coro ao que disse o ministro Luiz Roberto Barroso e ao que disse o ministro André Mendonça. Qualquer alteração futura que suprima o prazo de 4 anos ou diminua será uma inconstitucionalidade superveniente, porque simplesmente irá desnaturar totalmente a federação. Aí sim, transformará a federação retroativamente em meras coligações. A grande diferença, ou a mais importante diferença entre as federações e as coligações é essa união duradoura, no mínimo por 4 anos. A partir, então, nesses 4 anos, a possibilidade de, em cada diretório municipal, os diretórios estaduais, começar a haver realmente uma fusão programática para o que era uma federação se tornar um único partido. Porque há também aqui, é importante ressaltar, diferenças entre a fusão e a federação. Na fusão de 2 partidos, há uma única presidência, um único secretário-geral, um único tesoureiro, um único fundo partidário. Na federação, cada partido continua com a sua regência. Por isso que é noivado para, durante esses 4 anos, verificar se deu ou não certo e aí partir realmente para uma fusão. Porque nesses 4 anos, o funcionamento partidário também, dentro do Congresso Nacional, será como se houvesse um único partido, uma única liderança. Em pauta, referendo na medida cautelar na ADI 7021, requerente PTB. Diferentemente do que ocorria nas Por coligações. videoconferência, o voto do ministro Alexandre de Moraes. Os partidos se coligavam proporcionalmente, a eleição acabava. No dia seguinte, os partidos que estavam coligados, isso ocorreu muito, um podia apoiar o governo e o outro era oposição ao governo. Ou seja, não tinham mais nenhum vínculo. Basta relembrar o que o Tribunal Superior Eleitoral e o próprio Supremo Tribunal Federal precisaram julgar num determinado momento, quando um deputado assumia um ministério, uma secretaria, ou mesmo renunciava em virtude de ter sido eleito prefeito, começou a haver uma briga jurídica. O partido dizia, olha, a vaga é minha. A coligação, o outro partido que fazia parte da coligação falava, não, é minha. Porque nem isso mais os partidos coligados concordavam. Isso deixa de existir com a federação. A federação, ela vai formar um grande bloco que vai atuar como se fosse um único partido durante esses 4 anos. Ah, não deu certo. Deu certo, após 4 anos, cada um vai para o seu lado. Deu certo, vamos continuar como federação. Ou deu tão certo que vale mais a pena uma fusão. É um mecanismo intermediário, mas que mostra que o Congresso Nacional vem buscando modelos para aprimorar o nosso sistema partidário. E me parece que o Poder Judiciário deve ter reverência nesses casos para apoiar essas fórmulas que pretendem melhorar, dentro da constitucionalidade da previsão, o nosso sistema político-eleitoral. Então, afasto aqui a inconstitucionalidade material, a alegação de que houve uma tentativa de burla à emenda constitucional 97, na redação que deu ao artigo 17, parágrafo 1º, que isso fere a autonomia partidária, fere o funcionamento dos partidos. O partido é livre, se quiser aderir ou não a uma federação. Basta verificar, e todos nós estamos acompanhando,
Ministros julgam um referendo de liminar sobre prazo de registro de Estatuto das Federações Partidárias. Mas agora os partidos estão verificando que isso pode realmente dar maior eficiência ao sistema político eleitoral e já há negociações para 2, 3 federações. Quiçá isso prospere e lá na frente haja fusão para que o Brasil possa ter, junto com a cláusula de desempenho que progressivamente vem aumentando, possa ter 6, 7 partidos no máximo, para que haja uma democracia representativa mais eficiente. Então, afasto também aqui a questão da inconstitucionalidade material. E, finalmente, senhor presidente, a questão é do prazo. A questão do prazo, eu acompanho integralmente o eminente ministro Luiz Roberto Barroso com a alteração que Sua Excelência, com a adequação que Sua Excelência fez hoje, realmente a necessidade de, num primeiro momento, um tratamento igualitário entre os partidos e a federação, uma vez que a federação atuará como um grande bloco partidário, mas também há necessidade, como Sua Excelência bem ressaltou, secundado pelo ministro André Mendonça, nessa primeira eleição, de uma adequação razoável para que haja a possibilidade dos partidos políticos conversarem, chegarem aos seus acordos programáticos e poderem efetivamente criarem as federações. E dentro dessa possibilidade, dentro do cronograma eleitoral, 31 de maio me parece adequado, me parece razoável, diferentemente de postergar até 5 de agosto, onde haveria uma discrepância muito grande entre partidos, um bloco partidário, podendo permitir aí um favorecimento eleitoral das futuras federações. Então, dessa forma, presidente, eu acompanho integralmente o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, referendando a cautelar por Sua Excelência concedida, nos termos agora propostos da fixação do prazo para 31 de maio. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos no horário do intervalo, eu tenho 2 audiências aqui embaixo. Ao centro da mesa, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Se incomodaria de votar após o intervalo. Nós hoje terminamos esse processo com folga. Com prazer, senhor presidente. Voto após o intervalo. Muito obrigado. Tá bom. Então, suspendo os trabalhos pelo tempo regimental de 30 minutos e voltaremos escolhendo o voto de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin e os demais votantes. E certamente concluiremos hoje ainda o julgamento. Muito obrigado.